Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre ZModeler. A gente vai começar a dar uma introdução, né, sobre essa ferramenta. E o ZModeler ele chegou no ZBrush, né, por volta ali, acho que da versão 4R7. E quando você está falando, né, de ZModeler, na verdade eu acho que é interessante a gente sempre ter uma mente aberta, porque o ZBrush, ele no geral, ele é um programa totalmente diferente do que a gente conhece, né, no mundo do 3D. Então é sempre interessante a gente vir com uma ideia limpa, mas não esquecer de alguns fundamentos de modelagem, porque querendo ou não, mesmo você pegando, né, uma ferramenta nova, o que você já sabe de modelagem, né, é sempre útil você reutilizar. E no caso aqui, o ZModeler, né, basicamente a ideia dele é ser uma ferramenta auxiliar no ZBrush. Então eu não acho que ela é uma ferramenta que você vai fazer tudo 100% do zero. Outras ferramentas elas precisam entrar em conjunto com o ZModeler, né? Então assim, não é um bicho de 7 cabeças, na verdade é muito simples, mas também, né, não é uma coisa que você vai poder depender 100% dela para poder fazer os seus trabalhos, né? E aqui dentro do ZBrush, para você mexer com o ZModeler, é interessante ter uma superfície em quad. Você pode ter triângulos na sua malha, não tem problema, ele vai entender, mas para você iniciar, né, algum modelo, é sempre legal ter todos os lados em quad. Só que no ZBrush, quando você seleciona, né, esse cubo aqui que vem por padrão, ele vem com esse triângulo aqui na parte de cima. Mesmo você vindo aqui na janela, né, Initialize, ele permite você diminuir a quantidade de subdivisões, né, a quantidade de lados e tudo mais. Só que ainda assim, ele não retira esse triângulo aqui na parte superior. Então, uma forma da gente conseguir contornar isso, eu posso converter, né, não só esse modelo, como qualquer outra geometria, né, em Make Polymesh, por exemplo, vou pegar essa engrenagem. E aqui embaixo eu tenho uma outra janela, né, que agora ela não tem mais aquelas configurações anteriores, né, de subdivisão, e aqui ela vira uma janela de formas geométricas. Então aqui eu posso selecionar algumas formas geométricas básicas e ela vai substituir o que eu tiver aqui na tela, independente do formato. Então no caso aqui eu vou querer um cubo e todos os lados agora desse cubo vêm em quad, e aqui eu consigo, né, começar a minha modelagem com o ZModeler. Então aqui dentro o ZModeler ele faz parte da aba Brushes, então sempre que você quiser selecionar ele, você vai ter que vir aqui na aba Brushes, e aqui embaixo você tem ZModeler. Eu coloquei um atalho, né, no meu brush, você pode vir aqui, por exemplo, na aba Brushes. Com ele selecionado, você aperta Ctrl Alt, dá um clique, faz a sua combinação de tecla e aí ele salva para você esse atalho. Para você abrir novamente esse atalho, você precisa vir aqui em Hotkeys, dentro de Preference, e apertar Store. Então toda vez que você abrir o ZBrush, ele vai abrir novamente esse atalho para você. E com o ZModeler ativo, se você passar ele aqui na sua superfície, você vai ver algumas informações, né, acontecendo. O ZModeler permite você alterar tanto o Vertex quanto Edge e também as faces do modelo. Não importa se as faces estão em quad ou em triângulo ou é um N-gon, ele vai continuar entendendo aquilo sempre como uma face. Para você acessar as ferramentas, né, do ZModeler, você precisa selecionar alguma dessas áreas, linha, vertex ou polígono, e aí você vai apertar a tecla espaço. Quando você aperta a tecla espaço, ele vai abrir uma janela para você, e se você solta a tecla espaço, ele vai desaparecer com essa janela. Se você quiser que essa janela sempre fique ativa, ou você segura a tecla espaço, ou você utiliza o botão direito do mouse. Assim ela vai ficar aqui ativa para você até você retirar o mouse de cima e aí ela vai desaparecer. E essa tela, né, na primeira vez que você abre, você fica bem perdido, porque é muita informação aparecendo aqui para você. Você tem que ler bastante coisa, né? Só que basicamente ela se divide em duas áreas, que seria Actions e Target. Então o ZModeler ele funciona baseado em Actions e Target, e as Actions seria a sua ação. Então é o que você quer fazer na sua malha, né? O que você quer fazer. Você quer fazer um bridge, você quer fazer um bevel, você quer dar um extrude, você quer deletar uma face. E o Target seria aonde você quer fazer. E no caso aqui, né, já vem selecionado por padrão esse single poly. Você pode escolher todos os polígonos, ou todos os quad, ou todos os triângulos e assim em diante. Todos os poligrupos, né? E baseado nisso que você escolher, você vai poder executar a sua função aqui na malha. Então nesse caso eu tenho aqui esse Quick Mesh ativo, que ele sempre vem por padrão quando você seleciona a face. Tem o Single Poly, que também vem por padrão. E quando você clica e arrasta aqui na superfície, você começa a enxergar, né, as suas mudanças aqui. E mesmo que você selecionou, né, qualquer um desses targets, depois que você fez a ação, você pode voltar e selecionar outro target, porque ele sempre vai basear, né, no que você selecionar ali. Então nesse caso aqui, eu peguei Polygroup All, e nesse caso ele vai pegar todos os polygrupos que são semelhantes aqui. Então nesse caso eu tenho 4 faces, todas elas com o mesmo polygroup, tanto, né, no lado esquerdo quanto no lado direito, e quando eu clicar e arrastar, ele vai extrudar. Nesse caso aqui, como eu estou utilizando esse Quick Mesh, ele fez para mim aqui um Snap, porque esse Quick Mesh é como se fosse um extrude um pouco mais inteligente, né?
Então se eu arrastar a face, ele já entende que eu quero dar um snap ali e vai grudar os vértices para mim. E se eu puxar essa face para dentro, ele entende que eu quero, né, deletar aqui esses polígonos e vai juntar os dois lados para mim. Então basicamente essa janela ela funciona sempre em Actions e Target. Então você define o que você quer fazer e define aonde você quer fazer. Agora aqui nessa janela tem essa parte de baixo aqui, que seriam essas duas abas, né, que fica aqui na parte de baixo. E essas janelas elas vão mudar de acordo com o que você selecionar aqui na sua Action. Então, por exemplo, né, se eu selecionar aqui o Inflate, você vê que mudou aqui embaixo, né, os modifiers, né, e a outra janela. Selecionar o Crease, tem outra janela e assim em diante. Então, cada função, né, cada action dessa daqui seria, né, alguma janela diferente que vai aparecer aqui embaixo. Algumas delas não vão ter essa função, porque elas são bem simples, né, no caso aqui, Insert Points, é simplesmente inserir um ponto. Então, nesse caso, ele não tem nenhum tipo de modificador. Já o Quick Mesh, que seria o padrão, ele tem bastante coisa aqui. Então, nesse caso, essa função aqui, ó, seria a forma como ele vai alinhar, né, a sua geometria. E o que seria esse alinhamento? Aqui você tem Align 10 Steps, que seriam, né, 10 passos. Então, por exemplo, né, se eu voltar aqui, vou dar um Ctrl Z e vou puxar aqui para baixo. Vamos voltar aqui para Single Poly. Então, você vê que quando eu puxo aqui, né, esse único polígono para baixo, você vê que ele começa a dar uns snaps ali, ó. Então, eu estou puxando ele bem lentamente, ele vai grudando aqui para mim. A mesma coisa, né, se eu fizer aqui para cima e puxar aqui o extrude da face, né, lateral, ele também vai dar uns snaps aqui no lado direito, né. Você vê que ele está como se fosse subindo, quebrando assim o alinhamento. Então, isso aqui seria o 10 Steps. Nesse caso, ele está selecionado lá 10 steps, ou seja, 10. Então, ele pega essa distância aqui, divide ela em 10, e aqui ele vai alinhando, né, a cada passo, né? A cada step aqui que ele vai subindo, ele vai fazendo um alinhamento diferente. Então, isso seria 10, o 10 steps. Se eu colocar aqui quarter, ele vai dividir essa área em 4, então ele vai ter apenas 4 snaps. E assim sucessivamente. Posso fazer em 3, ou eu posso deixar, né, sem alinhamento. Nesse caso, ele vai subir e você vai definir aonde que ele vai parar. Então, essas funções aqui de alinhamento, elas aparecem apenas, né, na questão aqui do Quick Mesh. E, por exemplo, se você selecionar aqui, por exemplo, o Extrude, né, que seria a mesma coisa, só que não dessa forma Smart, da forma inteligente. Então, aqui você já não tem mais a forma de alinhamento, né? Você tem outro tipo de opções aqui. E essa última opção, que seriam os Modifiers, eles também, né, os modificadores, eles também fazem parte de como a sua ação vai se comportar na malha. Então, por exemplo, aqui eu tive na parte de cima essa forma, né, de comportamento que seria referente ao alinhamento. E aqui embaixo já seria referente ao extrude, então a forma como eu vou extrudar essa malha. Então aqui eu tenho o One Side Poly, e quando eu clicar e arrastar, né, em um dos polígonos, ele vai criar uma única face para mim, independente do tamanho, né, da distância que eu clicar e arrastar aqui, se for até o infinito, vai ser uma única face. A próxima opção seria Multi-Side by Brush. Então, nesse caso aqui, ele está agindo, né, baseado no brush. Então, se eu tenho aqui um tamanho de 69 no meu brush, ele colocou nessa distância entre as linhas. Se eu diminuir esse tamanho, ele também vai diminuir a distância entre as linhas e assim em diante, né, se eu aumentar ou diminuir o tamanho do brush. E aqui eu tenho o Step Size, que seria uma forma de você controlar um valor para esse extrude. Então, no caso que eu posso definir, que já está aqui 0.1. Então, quando eu clicar em arrastar, ele vai fazer tudo em 0.1. Ele não vai mais considerar o tamanho do meu brush, né? Que no caso ele vai considerar esse valor aqui. Então, se eu colocar 1 aqui ao invés de 0.1, ele vai fazer algo bem maior aqui para mim. Então, se eu clicar em arrastar aqui, né, vai ter essa diferença. Esse valor, obviamente, pode variar de acordo com a escala do seu modelo aqui dentro do ZBrush e tal. E essas próximas funções seriam, né, sobre o snap, a forma de atração entre as malhas e tudo mais. Então, assim, é interessante você dar uma testada também e ver como que funcionam, né, cada uma dessas abas aqui. Esse vídeo é mais uma introdução, então nesse caso a gente não vai chegar, né, muito a fundo, né, em cada ferramenta. A gente vai ter vídeos explicando o que cada uma delas fazem, né? Então nesse caso aqui é mais uma introdução. E seguindo nessa mesma ideia de Actions e Target, nós estamos utilizando aqui apenas a face, né? Você também tem as mesmas funções. Quando você coloca o mouse em cima da linha, você também tem aqui as Actions e o seu Target, às vezes com uma função, né, bem mais limitada do que as funções de face, né? E a mesma coisa em Vertex. Aqui você pode, né, tanto dar um split, ou você pode também grudar, né, dois vértices e assim em diante. Agora uma coisa, né, interessante aqui que você tem no ZModeler, que seria um tipo de seleção, que na verdade não é exatamente uma seleção, né? No caso aqui, se eu utilizar a tecla Alt com a face, né, clicar na face, ela vai ficar com essa cor branca aqui. Essa cor branca, ela simula uma seleção, mas na verdade é um outro polygrupo, né, que seria um polygrupo de subtração. No caso, se eu vier aqui em Polygroups, aqui embaixo eu tenho Group as Dynamesh Sub, que seria subtração. Então se eu clicar nesse botão, todo o meu modelo vai ficar branco, né? Então na verdade o que está acontecendo aqui é que você está apenas, né, convertendo o seu modelo aqui como um Dynamesh Sub, Dynamesh Subtração.
Mas nesse caso a gente pode utilizar ele como uma seleção. E essa seleção, né, ela pode te ajudar a localizar algumas coisas na hora que você estiver trabalhando. Por exemplo, como eu tinha dito antes, que a gente pode fazer aqui uma função do Quick Mesh por polygroup. Então nesse caso aqui, ao invés de eu fazer ela por polygroup, ela vai pegar todas, né, as faces que tem o mesmo polygroup. Eu posso deixar ela em single poly e com a tecla Alt eu posso selecionar a face que eu quiser, né? E aqui quando eu clicar na face e arrastar, ele vai fazer a ação para mim baseado aqui na minha seleção, né, ou nesse polygroup aqui. Então fica a dica, né, do Alt quando você estiver usando o ZModeler para poder fazer essa seleção, né? E se você quiser retirar essa seleção, você pode clicar novamente em cima dela, clicar e arrastar, que ela vai seguir, né, a direção que você for. Só que quando você faz isso, ele converte a seleção em um outro polygroup. Então ele não volta para o polygroup anterior. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho um polygroup laranja, então eu vou clicar o Alt, ficou branco. E se eu quiser retirar, né, um desses polygrupos aqui e clicar novamente, ele vai fazer um polygroup azul. Isso aqui, né, ele acaba fazendo porque ele está, como ele não está selecionando, ele está convertendo a sua malha em polygroup. Então, para desconsiderar essa seleção branca, ele cria um polygroup genérico. E assim, caso você queira ele igual às outras malhas aqui, você vai ter que isolar ele. E assim, colocar um novo polygroup, né, para que ele fique similar ao restante. Uma outra coisa que a gente tinha comentado no início seria referente a gente utilizar outras ferramentas aqui dentro do ZBrush para poder complementar, né, o ZModeler. No caso, né, para movimentar linhas ou vertex, você pode utilizar aqui uma opção, né, de Move que tem aqui dentro, né, das ferramentas aqui de Actions. Quando você coloca o mouse em Edge, parte de espaço, você tem aqui algumas opções de Move. Se você faz a mesma coisa aqui no Vertex, você também pode mover. Ou você pode simplesmente utilizar o Brush Move. Então ele vai fazer a mesma função, mas obviamente considerando, né, apenas os Vertex. Uma outra coisa seria a forma de você conectar linhas no seu modelo. Então, por exemplo, aqui se eu tenho esse modelo e eu quero conectar uma linha, né, aqui no meio, poderia vir aqui em Edge, apertar espaço, e tem a opção de Insert. Quando eu aperto Insert, clico no modelo, ele vai me adicionar algumas linhas ali. Isso é bem legal porque ele sempre vai adicionar loops, ele nunca vai adicionar uma linha quebrada. Mas, e se você quisesse adicionar uma linha quebrada aqui, como que você poderia fazer? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu quero, né, uma linha que ela saia daqui de cima e vá aqui para a direita. Só que eu quero manter essa conexão aqui para ela continuar um quad. Um brush que a gente pode utilizar aqui para fazer esse tipo de trabalho seria o Slice Curve. Então, utilizando aqui Ctrl Shift, vou vir aqui no Brushes e vou selecionar o Slice Curve. Esse brush, se você passar ele, né, perpendicular aqui à sua malha, Ctrl Shift sempre pressionado, ele vai criar para você linhas, né? Nesse caso aqui, como eu estou passando ele no modelo inteiro, ele está cortando linhas porque ele está utilizando a tela como base. Então, quando você usa a tela como base no ZBrush, ele vai atravessar o seu modelo independente, né, da posição que ele estiver. Então, nesse caso, como ele está rotacionado 100% na frente, se eu passar aqui o brush, ele vai fazer um loop no meu modelo. Se o meu modelo estivesse na diagonal, eu passar esse brush, ele vai criar uma linha aqui independente do lugar ou da posição, né, que você escolher. Só que nesse caso, eu quero uma linha saindo daqui de cima e indo aqui para a direita. Então, se eu utilizar a opção aqui de curva, né, com Ctrl Shift para ela ficar reta, dou 2 cliques e puxo para a direita, teoricamente ele iria fazer uma curva perfeita. Só que nesse caso, ele fez um triângulo aqui, e isso aqui não é muito legal, porque teria que ter um monte de remendo, começaria a soldar os vértices e tal, isso aqui daria bastante problema. Então, uma forma de a gente resolver isso é mudando a opção de Stroke, que tem dentro do Slice Curve. Então, vou mudar aqui para Rect, e agora, por ser um quadrado, ele tem um ângulo, né, certinho de 90 graus, quando eu passo ele aqui e deixo metade dele para fora e metade ali dentro, ele consegue fazer essa quina legal para mim. Então, isso é uma forma interessante de eu evitar trabalho com o ZModeler, de ficar puxando vertex e adicionando vertex, e utilizar o Slice Curve para poder fazer esse tipo de corte. Isso funciona em qualquer face. Então, por exemplo, se eu colocar aqui nessa face, né, deixar metade para cima, metade para dentro, ele vai fazer um quad aqui para mim. Mesma coisa aqui dentro, ele vai fazer outro quad. Só que para ele cortar essa face, ele precisa de uma linha no meio. Você não consegue cortar uma face que não tenha nada no meio. Por exemplo, essa daqui, eu não tenho nenhuma linha cruzando ela aqui, então se eu passar ele aqui, não vai fazer nada, não tem nenhuma função. Se você quiser, né, cortar um edge aqui no meio, aí você precisa vir aqui em face e usar a opção Inset. E aqui, quando eu der um Inset, ele vai fazer um polígono ali no meio. Então fica a dica para você utilizar o Slice Curve, né, para fazer esse tipo de curva. Só que às vezes você não quer um quad, você quer apenas uma linha, independente se você é triângulo ou não. Então nesse caso, se você quisesse aqui, por exemplo, uma linha, né, que ela viesse até aqui, né, daqui até aqui, e formasse aqui um triângulo para esses dois outros vértices, né? Então nesse caso já seria um pouquinho mais chato de fazer com o Slice Curve, mas ainda assim é uma das únicas opções que a gente tem. Eu posso aqui tentar esconder a malha e usar máscara, mas esse Slice Curve, como ele usa a tela como base, ele vai dar problema. Por exemplo, se eu esconder aqui todo o restante, né, e isolar aqui apenas esse polígono, quando eu der o Slice Curve,
utilizando aqui a curva. E vou fazer com que meu modelo apareça. Ele parece aqui que ficou certo, só que na verdade se você der um Smooth segurando o Shift, você vai ver que o risco ficou do lado de dentro da sua face. Por quê? Porque quando você dá o Slice, ele considera a sua tela e o modelo que está nela. Então, como só tinha visível aquele polígono, ele tentou fazer esse risco só dentro daquele polígono. Então é por isso que deu essa conexão triangular aqui dentro, né? Ele não considerou as faces laterais, porque elas não estavam visíveis. Se eu fizesse aqui, por exemplo, uma máscara, então vamos fazer uma máscara só nesse polígono aqui, vou inverter a seleção. Então, teoricamente, ela para ele fazer um risco só aqui nessa área sem máscara. Então, se eu colocar um risco aqui, ele vai fazer, né, esse risco no modelo inteiro, ele só não vai colocar o polygrupo em tudo. Então, nesse caso, o Slice Curve ignorou a máscara, então não é interessante para fazer esse tipo de corte, né, utilizando a máscara. Então, para fazer essa linha que a gente comentou ali, é interessante você posicionar o seu modelo em um ângulo em que não vai afetar, né, outras áreas dele. E aí eu vou fazer um corte aqui, né, ele pegou no meio dessa face, no meio dessa outra face. E aí agora eu uso o Vertex, aperto o espaço e vou dar um Stitch, que seria para você juntar os vértices. Então eu clico no vértice que eu quero juntar e aonde ele vai ser juntado. No vértice que eu quero juntar e onde ele vai ser ajuntado. E aí sim, agora eu tenho, né, essa face aqui com o triângulo. Então o Slice Curve ele pode te ajudar bastante algumas horas para fazer alguns cortes, mas para algumas linhas ele pode ser bem chato. Assim, o ZBrush não dá um suporte legal para esse tipo de corte na malha. Pelo menos não até essa versão aqui, que é a 2019. Então talvez na versão mais recente possa ser que eles disponibilizem, né, uma ferramenta mais interessante para a gente conseguir fazer esses riscos aqui na malha, né, de forma bem mais eficiente. E às vezes no ZBrush, quando você está utilizando o ZModeler, você pode querer otimizar a sua topologia, otimizar algum modelo que está em Dynamesh, quando você estiver, por exemplo, trabalhando com Hard Surface. No caso, esse projeto aqui que eu tenho feito já há um bom tempo, ele foi feito inteiramente com o ZModeler. Nesse caso o hangar foi apenas ZModeler e o robô foi utilizado Dynamesh para fazer a blocagem e o ZModeler para otimizar, né, a malha do modelo, para deixar a topologia dele um pouco mais legal, mais interessante. Então nesse caso eu tenho aqui a versão dele anterior, né, antes do uso do ZModeler, e uma outra ferramenta que a gente consegue utilizar junto com o ZModeler seria o ZRemesh. Então essas duas ferramentas, né, em conjunto, elas são bem fortes, assim você consegue fazer bastante coisa com elas. Então, por exemplo, aqui eu posso pegar, né, só fazer uma demonstração nessa peça de cima. Eu tenho aqui a parte do peito, né, desse cara, e eu quero aqui fazer uma topologia, né, melhor para essa peça aqui. Então nesse caso eu vou isolar essa peça, vou dar um split hidden aqui e vou duplicar essa peça para não perder, né, o original, caso eu queira depois projetar os detalhes. Então com essa peça isolada, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar o Slice Rect, que a gente tinha utilizado antes. Então vou colocar ele aqui na base, 2 cliques para fazer um ângulo, um clique para fazer uma curva e vou soltar ele aqui. Isso porque, né, sempre que você quiser cortar um modelo com Slice, você precisa ultrapassar ele um pouco para fora do modelo. Se você deixar ele aqui no meio, ele vai cortar, mas vai deixar aqui, né, a marcação dos polígonos. Então sempre que você quiser um corte preciso, você tem que tirar ele para fora do seu modelo. Então fiz um corte ali, vou fazer outro corte aqui para isolar essa área e vou recortar, né, todas as outras bordas do modelo aqui. Então as bordas do modelo aqui estão isoladas, né? Nesse caso você percebe que eu recortei apenas aqui bem a borda mesmo. E por que eu fiz isso? Porque eu quero definir uma área aqui para eu poder trabalhar com o ZModeler e também com o ZRemesh. Porque se eu fizer um ZRemesh aqui nessa área toda irregular, vai ser muito trabalhoso eu deixar ela com uma quina perfeitinha. Então nesse caso aqui eu vou isolar essa parte da frente. Ele tem aqui a parte do fundo, né? Eu vou colocar um novo polygroup ali para a gente poder isolar melhor. Então agora eu vou voltar às outras peças visíveis, isolar apenas a parte de cima e vou deletar o restante. Então deletei aqui em Del Hidden. E agora nessa peça que sobrou eu vou dar um ZRemesh. Do jeito que tá, eu não vou mexer em nada aqui. E aqui ele fez uma malha para mim, tá bastante densa, né? Eu não quero ela assim, eu quero ela um pouquinho mais otimizada. Então vou dar Ctrl Z, vou colocar 1 como base. Aqui ele já fez uma malha legal, né? Deu um início bacana. Eu vou só dar um smooth nessas áreas aqui para ele deixar com a topologia mais interessante. E vou dar um novo ZRemesh. Beleza, aqui já tá bem bacana, mas ainda eu acho que ele tá um pouco high poly. Vamos dar um Ctrl Z, vamos colocar ponto 3. Aqui foi demais, vou colocar ponto 5. Aqui já está bem melhor. Então nesse caso, a topologia já está bem interessante, só que eu queria diminuir algumas linhas, né? Eu não quero, né, deixar ele com muitos polígonos, né, como está aqui. E para isso eu uso o ZModeler. Então agora com o ZModeler ligado, eu venho aqui nas linhas, aperto espaço, coloco em Insert. E aqui com a tecla Alt eu consigo remover algumas linhas. Então isso aqui me ajuda bastante, né, no processo aí de ajuste da malha. Eu posso vir reduzindo essas linhas, tanto na horizontal quanto aqui na vertical. Para movimentar, né, uma edge inteira, posso usar o Move. Eu posso usar também o Move aqui, o Brush Move, né? Nesse caso aqui, se eu pegar aqui, posso movimentar. Só que nesse caso eu quero mover apenas a edge inteira. Então eu vou usar o ZModeler em edge, vou colocar Move Infinity Radius, que ele vai mover a linha infinitamente. Com a tecla Shift, né, eu posso movimentar as linhas até deixá-las bem uniformes aqui.
Mesma coisa eu posso fazer aqui nessa outra parte, vou reduzir alguns polígonos aqui e posso movimentar as edges que sobraram para deixar um pouco mais harmônico. E para a gente poder dar uma espessura, né, nessa edge aqui, ou melhor, nesse modelo, eu posso utilizar o Extrude. Vou colocar, aqui ele está como Single Poly, então posso pôr Polygroup All. E quando eu apertar aqui para fora, né, ele vai aumentar. Só que nesse caso a peça está para dentro, então vou fazer um Extrude para dentro. E para inverter essa malha aqui, eu venho aqui em Display e vou dar um Flip. Então agora eu tenho aqui a minha peça, né, com a topologia bem legal, feita ali a parte de dentro e com espessura. Então essa seria mais ou menos a ideia de você poder utilizar o ZModeler, né? No caso aqui eu não precisei fazer uma topologia manual dessa peça, eu defini as quinas ali utilizando o Slice, ainda consegui dar um extrude e flipei a malha, então assim, isso me economizou muito mais tempo do que se eu pegasse na mão, né, e viesse fazendo parte por parte. É claro que existem áreas, né, por exemplo, nas quinas, nas curvas, que você vai precisar de mais polígonos. Aí, por exemplo, né, se eu quisesse aqui adicionar mais polígonos, eu teria que fazer isso antes de dar o extrude, porque daí ele vai pegar a malha certinha. Eu posso usar o Slice com aquele Rect, né, que a gente tinha selecionado antes. Coloco aqui na borda e vou dar um Smooth aqui. Então você vê que agora ele criou, né, um quad aqui. Eu posso usar agora o Brush Smooth, que eu não preciso, ou melhor, o Brush Move, que eu não preciso pegar ali no Vertex e movimentar a edge aqui. Então é uma forma bacana aí da gente conseguir utilizar, né, outras ferramentas para poder suprir essa necessidade aí de fazer uma topologia, né, que às vezes você tem muito trabalho manual que você não tem a necessidade de fazer. Nesse caso, né, nesse projeto aqui foi utilizado 100% o ZModeler para fazer todas as peças aqui. Então no caso, tudo que tem aqui como Dynamesh, eu recortei a borda e fui dando Zero Mesh e ajustando até ele chegar, né, em algo desse tipo aqui. E esse projeto também eu achei muito interessante, né, porque foi um projeto onde eu realmente aprendi a ferramenta. Então sempre que você quiser aprender alguma coisa, acho que vale a pena você pegar um projeto e se dedicar só nessa ferramenta e tentar ver todas as possibilidades, né, que você pode encontrar para resolver problemas que você vai encontrar no seu projeto. Então esse vídeo foi mais uma introdução para mostrar um pouquinho do ZModeler. Os próximos vídeos serão um pouco mais técnicos, a gente vai falar de cada ferramenta, né, o que elas fazem, para a gente conseguir, né, tentar entender todo o aparato de ferramentas que tem dentro dele. E é isso aí, espero que tenham gostado. Qualquer coisa deixa aí nos comentários a dúvida, a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima.